nós estudaremos dilatação térmica. Então, aí estou dividindo essa parte em duas. Primeiro a gente vai ver a dilatação dos sólidos e depois a dos líquidos. Na dilatação dos sólidos, a gente vai estudar a dilatação linear, superficial e volumétrica, né? E depois a gente vê a dos líquidos num outro vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa apresentação. Então, para começar, você tem aqui uma barra, né? Ela tem um tamanho L0 a uma dada temperatura, você varia a temperatura e vai ter uma dilatação, né? Lembrando que esse desenho ele está exagerado, a dilatação vai ser sempre muito menor do que está representado aí. É que senão não dava para fazer esse desenho, né? Então, qual que é a lei, né? Bem, a dilatação ela é sempre volumétrica. Quando eu digo dilatação linear, é que a gente está estudando uma dimensão só. Da mesma forma, a dilatação superficial vai ser na hora que você está estudando, né, algum problema relativo à superfície, à área, né? E depois você tem a dilatação volumétrica como um todo, né? Então, no caso da dilatação linear, eu estou preocupado em estudar, né, o que acontece com uma dimensão, o comprimento, tá? Então, você tem lá que a variação no comprimento, ela depende do comprimento inicial, de um coeficiente de dilatação, né, e da variação de temperatura. Se você pegar então esse ΔL e abrir, isso aqui é L menos o L0, você vai isolar e vai encontrar então qual é o comprimento final, né? É uma manipulação algébrica bem simples, né? Essa equaçãozinha aí, tá? Então você tem, vamos lá, vou pegar aqui, você tem que o ΔL, ele é o L0 alfa, né, delta teta, né? E esse ΔL é L menos L0, que é igual a L0 alfa delta teta. Então, quem que é o L? Vai ser o L0 mais L0 alfa delta teta. Basta você colocar o L0 em evidência e está aqui a tua equação, né, para o comprimento final, né? Bem, quem sabe uma equação sabe a outra, né? Então saiba uma delas pelo menos para a gente poder estar trabalhando, né? Tá ok? Bem, o coeficiente de dilatação, né, ele vai ter como unidade o Kelvin elevado a menos 1, o grau Celsius a menos 1. A ordem de grandeza dele é da ordem de 10 a menos 6 até 10 a menos 5. Então aqui tem uma tabelinha com alguns materiais, né? Você está pegando desde o quartzo, que tem um dos menores coeficientes, até o galho, né, que tem um dos maiores. Tá? Então aqui você vê qual que é a variação, né? Em exercício normalmente eles falam de algum metal, então aço, por exemplo, 14 vezes 10 a menos 6, grau Celsius a menos 1. Né? Uma outra coisa que você pode notar é que esse coeficiente ele depende do intervalo que você está trabalhando. Então você tem gráficos que vão mostrar ele variando também em função da temperatura, né? Então para um dado intervalo você pega como se ele fosse constante, mas ele na verdade não é uma constante, ele varia de acordo com o intervalo de temperatura que você tem, né? Bem, então dilatação linear, basicamente isso. Você tem também equações similares para a dilatação superficial, vai mudar o coeficiente, aqui vai ser beta, né? E o beta vale 2 vezes o alfa. Dilatação volumétrica, a mesma coisa, você tem equações que são similares, né? Só que o coeficiente, que é o gama, é 3 vezes o alfa. Então quem sabe o valor do alfa, sabe o valor do beta e sabe o valor do gama. Basta você saber essa relaçãozinha aqui entre os três. Então veja, as equações são similares, você já sabe a equação linear, né, da dilatação linear, você vai saber fazer também a superficial e a volumétrica. E tendo um dos coeficientes, você sempre consegue achar o outro. Basicamente é isso, tá? Então vamos fazer alguns exercícios dessa parte, né? Então veja, ó, primeiro, né, você tem aí um gráfico que apresenta a variação em milímetros do comprimento de uma barra metálica.
tamanho inicial de 1 metro, aquecida no forno industrial. Qual o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material, que é feita a barra em unidades de 10 a menos 6. Tá? Então, na hora que você vai resolver isso aí, né, uma dúvida que surge é: será que eu tenho que passar, né, a unidade para o sistema internacional? Né? Vamos ver aqui a nossa resolução. Então, você tem lá, né, que a variação do comprimento é igual a L0 alfa delta teta. Né? Quando você olha no gráfico, você vai ver que a variação que você teve foi de 15 milímetros, né, de comprimento. Então aqui você teve seus 15 milímetros, né? E o comprimento inicial é de 1 metro, tá? Quer calcular aqui o alfa, né? E a variação que ele deu aí é de 500 graus Celsius, tá? Então veja, ó, aqui você não tem a mesma unidade, então tem que passar tudo para o mesmo sistema. Então vai ficar o que, ó? 15 vezes 10 a menos 3, que é igual a 1 alfa vezes os 500, tá? Então, né, isso aqui vai dar que o seu alfa é igual a 15 vezes 10 a menos 3 dividido pelos 500, né? Então, se você dividir isso aqui por 5 vai dar 100, por 5 isso aqui vai dar 3, então isso vai ser 3 vezes 10 a quanto? 10 a menos 3 dividido por 100, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Então, tá aí, tá resolvido, né, o coeficiente. Tá? Tem que ficar esperto muitas vezes, porque ele pergunta, ele dá uma relação de dilatação linear, né, um exercício de dilatação linear, e pegue qual o gama. Aí você teria que multiplicar esse valor por 3. Tá? Mas é facinho, né? É mais você ler o gráfico. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Deixa eu mostrar para vocês na lousa, que eu acho que fica melhor, né? Você tem lá o teu gráficozinho. Então aqui você tem o que? Você tem dilatação, aqui você tem a temperatura, né? Tá aqui o teu gráfico. Então isso aqui é o ΔL, e isso é igual aos 15 milímetros. Tá? Aqui o que você tem é a variação de temperatura, e isso é igual a 500 graus Celsius. Tá? Então aqui você tem, né, o ΔL. Então como que você acha o alfa? O alfa é a variação, né, dividido pelo L0 delta teta. Então ele não é só pegar esse e dividir por esse, você tem também que dividir pelo comprimento inicial. É que nesse exercício o comprimento inicial é igual a 1 metro, né? Então não é só essa relação aqui, não depende só do alfa, a inclinação do gráfico, né? Depende também do comprimento inicial, tá? Bem, vamos voltar para nossos exercícios aqui. Segundo exercício, né? Você tem aí um anel, né? E nesse anel ele quer saber o que acontece com a relação entre o menor raio e o maior na medida que você tem a dilatação, tá? Bem, aí no caso você está estudando o que? Dilatação de área ou a dilatação de comprimento? Então veja, a figura mostra um disco metálico de raio R com um orifício que também é circular, né? A temperatura inicial é de 20 graus Celsius e fala que a relação entre os raios um é o dobro do outro. Bem, a hora que você dilatar, o que acontece? Bem, então veja, você está estudando qual é a relação entre os raios. Tudo bem que está relacionado com área, mas raio é de um comprimento. Então a gente vai estudar por dilatação linear. Tá? Então veja, ó, vamos escrever uma
uma equaçãozinha ali na lousa que eu acho que eu consigo fazer melhor do que na mesa. Bem, então vamos lá, né? Qual que é o raio maior final? É o raio inicial, que multiplica 1 mais alfa, que é o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Tá? Qual que é o raio menor final? É o raio inicial, que multiplica 1 mais alfa, delta, teta. Tá? Então, né, na hora que você divide um pelo outro, o raio final dividido pelo raio menor, né, o raio maior pelo raio menor, isso vai ser os valores iniciais, que são multiplicados por 1 mais alfa, delta, teta. Conclusão, não depende, né, da temperatura, a proporção dos raios. Você pode simplificar. Então, se você tinha uma relação de 1 para 2 aqui, ela continua. Não importa a temperatura. Tá? Então, a resposta certa aí vai ser a resposta B, né? Que você tem. Ó, tá lá. Resposta B. Tá certo? Mais outro exercício. A 10 graus Celsius, 100 gotas idênticas de um líquido ocupam o volume de 1 centímetro cúbico. A 60 graus Celsius, o volume ocupado passa a ser 1,01 centímetro cúbico. Então calcule. Primeiro a massa de uma gota a 10 graus Celsius, sabendo que a densidade a essa temperatura é de 0,90 gramas por centímetro cúbico. Então aí não é um exercício de dilatação, é para você usar a definição de densidade, né? E por fim, qual é o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, né? Então vamos fazer isso aí. Deixa eu passar aqui. Bem, primeiro usando, né, que densidade é igual massa por volume, né? Então no caso aí ele tinha dito o quê? Que você tinha 100 gotas, né? Tinha o volume, né? Ele quer saber qual é a massa. Bem, a massa é a densidade vezes o volume, né? Então a massa das 100 gotas vai ser o 0,9, que é a densidade que foi dada, e o volume. Bem, aí ele quer saber a 10 graus Celsius. Bem, o volume aí eu sei que é 1 centímetro cúbico. Então, 0,9 gramas, o quê? 100 gotas. E ele quer saber de uma gota. Bem, então você divide isso por 100, né? Então, a massa de uma gota vai ser 0,9 dividido por 100. Tá? Então, isso vai ser 9 vezes 10 a menos 3 do grama. Tá? Então isso é a resposta do item A. Tá? Bem, como que eu deixo isso aqui? Passo para quilograma, deixo em grama. Bem, a regra geral é que você deixa na mesma unidade que foi apresentado para você no exercício. Tá? Então nesse exercício ele passou em quê? Em grama. Então se ele não falou para passar em quilograma, vai ficar em grama mesmo. Tá? 9 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Depois, qual que é o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido? Né? Então, vamos lá. Para você fazer essa parte, então, fazendo aqui o item B, né, você vai ter o seguinte, ó, variação de volume
é o volume inicial, gama, delta, teta, né? E ele fala que variou de 0,01, porque foi de 1 para 1,01. Então isso aqui é 0,01, o que? Né? Centímetro cúbico. Então, quando você tem uma equação física, ela vale tanto para os números como também para as unidades. Então aqui vai ficar centímetro cúbico, tá? Bem, o volume é de 1 centímetro cúbico. Então, como você pode perceber, não vai importar a unidade, porque eu vou simplificar. Quero achar o gama e tenho que a variação. Então ele fala que a temperatura inicial era, né, de 10 e a final é de 60. Então 60 menos 10, tá? E olha, isso aqui não importa. Então você não precisa passar isso para metro cúbico. Pode deixar em centímetro mesmo, porque não vai importar, tá? Então esse gama, né, isolando, vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 2, que é esse valor, dividido, né, por 50. Tá? Então isso vai ser o que? Vai dar 0,2, que é esse 1 dividido por 5, vezes 10 a menos 3. Então o gama é igual a 2 vezes 10 a menos 4. Né? Graus Celsius a menos 1. Tá? Tem que colocar a unidade, né? Então, tá aí. Bem, esse é um exercício que vira e mexe aparece, é tradicional, desde a época que eu era estudante aparecia, então tem que saber resolver, né? Então na figura a plataforma P é horizontal, né? Ela é apoiada em barras, né, de A e B de coeficiente de dilatação iguais a A0 e B0. Então determina a relação entre os comprimentos, tá? Para que ela permaneça horizontal em qualquer temperatura. Então vamos lá, né, gente? O que a gente faz aí? Eu tenho a plataforma. Vamos fazer um desenho ali na lousa que eu acho que vai acabar ajudando você a entender a situação. Então ela está na horizontal e tem que permanecer na horizontal. Então, se essa é a tal da plataforma, né, quando ela dilata, né, aqui as colunas, ela vai permanecer na horizontal. Então aqui é a posição final dela. Então essa variação que teve aqui e essa outra é a mesma. Então o que houve de dilatação aqui na coluna A, houve de dilatação na coluna B. A dilatação que você tem aqui na coluna A é igual a dilatação na coluna B. E isso depende de quê? Do comprimento LA. Aqui o coeficiente ele falou que é A, variação de temperatura. Aqui é comprimento inicial da coluna B que está aqui, AB, variação de temperatura. Olha, não importa a variação, ela sempre vai ficar na horizontal. Então ele quer aí o que? Uma relação, né, entre os comprimentos LA e LB. Então, ó, LA dividido por LB vai ser igual o coeficiente de dilatação dessa coluna dividido pelo coeficiente de dilatação da outra coluna. Tá? Esse é um exercício que vira e mexe aparece. Vale a pena saber resolver esse tipo de exercício.